Olá! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Ser em Família e dando continuidade aos outros dois últimos vídeos que nós postamos aqui. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre como evitar a superestimulação nas crianças. Tem bastante coisa, mas a gente separou apenas 4 tópicos para falar para vocês que foram os mais importantes que nós pesquisamos, né, amor? Isso aí, Vamos lá então. bora. Bom, então, falando em superestimulação, de tudo que nós falamos no vídeo anterior, nós precisamos ter em mente, entender que tudo tem limites. Para tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa impor limites. E com os estímulos não é diferente, a gente precisa de limites para todos os estímulos. Crianças precisam ter estímulos visuais, estímulos cognitivos, sensoriais, emocionais. Só que tudo isso em excesso e juntos, todos juntos ao mesmo tempo, excede a capacidade do cérebro da criança de raciocinar o que está acontecendo. Por isso que é preciso colocar limites. Então, como eu falei, a gente colocou aqui, a gente separou 4 tópicos para vocês e a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre esses tópicos, né? Isso, o primeiro tópico que a gente vai abordar é a rotina. Porque pra gente, né, como pais, pra gente, se a gente não tiver uma rotina, já acho que desanda A o casa funcionamento da inteira. casa inteira. Então, assim, a gente tendo uma rotina e trazendo as crianças para dentro da rotina e mostrando, de certa forma, com um exemplo de que a rotina é importante, muda, né, a visão, facilita o crescimento da criança, né, com a organização. Porque, por exemplo, a criança ela vai aprender que para tudo tem uma hora certa, não é solto ao acaso, né? Então, acordou, depois que acordar, a gente escova os dentes. Depois de escovar os dentes, a gente toma café da manhã. Depois de tomar café, a gente organiza a cozinha. Depois tem um momento de brincadeiras, né? Um momento de lazer, talvez sair, fazer alguma coisa, ir ao mercado. Depois chega a próxima hora do almoço, né? Em que em casa é assim, almoçou, a Luísa vai, a gente dá um banho nela, escova os dentes e põe para dormir. Então assim, já habituou, né, com Já essa sabe que essa é rotina. a rotina. À noite é a mesma coisa, para vocês verem como funciona, né? A gente sai do banho, ela já entende que saindo do banho ela vai ser trocada, vai ser colocado o pijama. Depois disso ela já pede para escovar o dente antes de dormir, né, que é o que a gente faz Sim, com sim. ela, e já pede a chupeta, porque ela ainda usa a chupeta para dormir. Então assim, ela associou que após tal atividade vem a outra. Então é uma questão de organização também, né? É. Os benefícios da rotina são grandes, tanto para nós, pais, quanto para as crianças que estão em desenvolvimento. A rotina ela é boa para a criança porque a rotina ela dá uma previsibilidade para a criança. E a criança ela precisa disso, porque a previsibilidade ela dá uma sensação de conforto, né, que é de saber o que vai acontecer logo depois. Sim. Uma sensação de bem-estar, de segurança, ela se sente segura naquela rotina e ela se sente inclusa. É uma É. sensação de pertencimento a participar da vida dos pais dentro de casa, a estar rodeada da vida deles, né, cercada da rotina dos pais. Então, a previsibilidade da rotina é importantíssima para criar essa sensação de pertencimento. Sim, ela começa a participar das nossas rotinas. Então a gente janta junto, a gente é, sai junto, faz brincadeiras juntos. Isso tudo tem a hora certa para a gente fazer e a criança entende também que ela tem a hora para estar junto com a gente, né? Que é Sim. o momento de inclusão. Então é como a Luana falou, ela se sente pertencente àquilo, né? Inconscientemente, né? Eu acredito, porque é mais inconsciente da criança. Ah, não, mas, Com certa idade, ela não tem a compreensão, mas ela se mas sente ela se sente, acolhida, sim, né? sim. Ela sente que faz parte daquilo tudo. Bom, então, o segundo tópico que a gente vai falar daqui é, de novo, mais uma vez, a gente falar sobre o uso excessivo de telas, né? E como isso causa um estímulo excessivo. Na verdade, não pode ser nem causado como estímulo, né? Da parte positiva, porque o excesso, ele é prejudicial em tudo que a gente vai fazer, inclusive na hora de liberar as telas. Então, mais uma vez, estou falando aqui, já falei no vídeo anterior, a gente não está falando da proibição das telas, do uso de telas.
é evitar excessos, né? Evitar deixar a criança a tarde inteira assistindo desenho, deixar sem limite, sem hora para Sem ficar no rotina. celular, sem rotina, sim. Então, mais uma vez, o tópico é evitar o uso excessivo de telas. Terceiro tópico é o tédio. A gente já comentou isso em alguns vídeos passados, não sei se foi no último ou no Acho que anterior, nos né? dois últimos a gente falou um pouquinho. Até eu comentei que eu tenho um pouco de dificuldade com o tédio, né? Acho que talvez seja um problema de desenvolvimento quando criança. Mas o tédio ele é muito necessário para a criança, né? A gente vê, às vezes, quando a criança está quietinha, parada no canto lá, que ela saiu de uma atividade e ela começou a mexer numa linha da roupa, ela começou a brincar com um papelzinho, ou folhear um livro, ou qualquer coisa que ela tenha encontrado no caminho que tenha travado a atenção dela, é importante que a gente deixe. Ela está tendo o momento dela compreender o que ela está fazendo, dela ser criativa e buscar soluções para o tédio dela, né? Sim. Às vezes, a criança pode vir até a gente, né? Quando ela termina uma atividade e não sabe o que fazer. Então, talvez caiba a nós posicionar ela para uma nova atividade ou deixar com que ela descubra sozinha, né? Porque muitas vezes os pais hoje olham para a criança sem fazer nada, a criança mexendo num sachêzinho de ketchup, alguma coisinha que ela tá lá na mão se ocupando e acha que é o fim do mundo, né? Que ela Fala, ai, tadinha, não tem tadinha. nada para fazer, vamos fazer outra coisa. Tira a criança daquele momento de explorar, Concentração. de se concentrar em alguma coisa, por mais que seja uma coisa simples, né? Como eu falei, uma linha saindo da roupa, Sim. né? Então, assim, é importante deixar a criança se entediar para ela desenvolver a criatividade de se inovar, de buscar novas possibilidades, né? Importantíssimo deixar a criança quieta no canto dela quando ela quer ficar quieta, Sim, que é o aprender sobre o silêncio, né? A criança, ela também, nessa busca pelo desenvolvimento do tédio, ela aprende a desenvolver o silêncio. Ela aprende o poder que o silêncio tem dentro da mente dela, né? É difícil para alguns adultos hoje, nessa correria do dia a dia do trabalho, conseguir silenciar a mente, né? E se a gente for colocar isso na vida da criança desde cedo, lá na frente ela vai se tornar um adulto que vai conseguir se posicionar melhor frente a isso. hoje esse negócio de silenciar a mente, né? Muitos chamam de meditação, né? Outros Aham. chamam de mente quieta. Eu costumo chamar de meditação. É importante para a gente, né? No meio à correria das atividades do dia a dia, a gente parar, sentar, nem que for 5, 10 minutos, a gente ficar quieto com a gente mesmo, para a gente poder se planejar, talvez, ou recarregar as energias, de certa forma, para uma próxima atividade, né? Para a gente não sobrecarregar e não embalar uma atividade atrás da outra, Sim. né? Bom, e o quarto e último tópico é escolha bem as atividades do seu filho. Então, assim, o que a gente quer dizer? Você não precisa ser uma professora de artes, você não precisa ser uma pedagoga formada para proporcionar para seu filho, oferecer a ele boas atividades. Atividades que o ajudem a se desenvolver, que o desafiem, que é importantíssimo, né? Atividades mais interativas, mais lúdicas, mas sempre lembrando dos limites. Não se exceda nas atividades, né? Sim. Não busque desesperadamente por muitas atividades para você colocar o seu filho para estar fazendo brincadeiras, atividades o dia inteiro, né? Então, é você saber sentar, pesquisar o que é bom para o seu filho, porque cada idade, né, aumenta o grau de dificuldade das atividades, né? Para cada idade tem uma atividade específica. Então, fala, mas eu não tenho tempo, trabalho o dia inteiro, chego tarde. Mas é o que o Vitor falou no vídeo, acho que há 2 vídeos atrás, que é, tudo bem, a gente sabe que você trabalha o dia inteiro, mas nem que meia hora do seu dia, ali à noite, depois que você chega do trabalho, que você tira essa meia hora para dar sua atenção total ao seu filho, já faz a diferença. Talvez você não veja a diferença nisso agora, mas lá na frente você vai ver o quanto essa meia hora foi importante para você e para ele, e para o seu filho. Então, escolher bem as atividades é você sentar, pesquisar, coloca lá, dá um Google lá. Tem bastante coisa na Tem internet. muita coisa. Inclusive tem um livro que eu vou deixar aqui em indicação para vocês, que é 100 ideias de atividades Montessori. Esse livro é
sensacional. Você já tirou bastante coisa de lá, né? Já. Então ele te dá 50 ideias de atividades dentro de casa e 50 ideias de atividades fora de casa. Em algumas atividades fala da idade, qual idade é boa para tal Adequado, né? atividade, porque tem atividade, por exemplo, lá que a Luísa ainda não pode fazer, que ela ainda não consegue, não tem capacidade ainda. Lá é acima de 6 anos, então esse, né, deixa eu procurar outro. Então, é você sentar, pesquisar, se colocar disponível para o desenvolvimento do seu filho também. Não é simplesmente jogar para qualquer brincadeira, para qualquer atividade e deixar ele lá. E também não é colocar a agenda da vida dele, da rotina dele, lotada de coisas. Não, você quer fazer o almoço? Deixa seu filho bagunçar um pouquinho, né? Deixa ele mexer nos potes. Isso é uma atividade. Coloca uns potes ali no chão para ele mexer, dá uma colher, uma espátula para ele batendo, que ele vai ouvir o som. O som já é um tipo de estimulação boa para o filho, né? Então não é você, olha, fazer uma grade, tipo grade escolar, né? Não, é você sentar, ver qual atividade é boa para o seu filho. Se você consegue fazer uma por dia, ótimo. Nem que for uma por dia, tá perfeito, né? É o que você puder, que você conseguir dentro da sua vida, dentro da sua rotina, se adequar à vida do seu filho. E é o que eu falei também, né, naquele mesmo vídeo. A gente pode encontrar, às vezes, algumas possibilidades aos finais de semana. Também. Né? Sim. Um sábado, um domingo, que normalmente tem aquela tarde um pouco mais vazia de compromissos, né? Ou aquela manhã, se todo mundo acorda cedo, para fazer alguma coisa do lado de fora, ir até uma praça, um parquinho. Fazer um piquenique. É bem importante. E eu acho que a questão da rotina também, de planejamento para os pais, depende muito de cada pessoa. A Luana já tem um pouco mais de facilidade com rotina, eu sempre tive um pouco de dificuldade. Eu acho que, primeiro de tudo, é o diálogo, né? Que a gente, conversando dentro de casa, a gente consegue fazer um planejamento, né? E se a gente tiver dificuldade, assim como eu tenho, de montar uma rotina, de ter horário certinho para tudo, acho que vale a pena começar num papel, né? Pega um caderno, um papel em branco, anota os horários, os dias, tudo certinho, os compromissos. Eu não lembro na casa de quem que eu via quando eu era criança, mas eu achava um máximo, um quadrinho que ficava preso na geladeira da pessoa, segunda, terça, quarta, quinta, tinha até domingo, aí tinha lá a hora do lanche, hora do almoço, aula de inglês, aula disso, escola, momento de estudo. Eu falava, gente, que organização, isso é tão bacana, proporciona tantos momentos bons para todo mundo, porque você não precisa se preocupar. É o que você falou da previsibilidade. Que palavra difícil. É disso aí. Para a criança e para os pais. Para a gente mesmo, às vezes, ter a noção do que vem depois, né? Do que vai suceder aquela atividade que a gente está fazendo naquele momento. E eu acho muito bacana. Eu acho que se você tem uma dificuldade de lembrar exatamente todos os pontos, começar num papel é uma boa ideia. Fazer esse planner, né? Um planner. Um planejamento, colocar na geladeira é ótimo para a família inteira. É muito bom. Que aí você anota os compromissos, né? Já vi na casa de algumas pessoas, tá até no quarto da criança, qual que é o planejamento da semana inteira dela. Sim, é ótimo isso. Muito legal. Ajuda a criança a ser mais organizada. Principalmente se você tem mais filhos também, né? Sim, porque aí você anota os compromissos de todos eles, né? Os seus também, para não ter conflito de horários, né? Esse que eu vi era bem legal, eram os dias da semana e os horários, né? De manhã até de final de tarde. Bem bacana. Bom, acho que é isso que a gente quis trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente quis pôr. Tem sim muito mais outras coisas, né, para serem feitas para evitar a superestimulação, mas esses 4 tópicos foi o que a gente achou mais interessante, né, para trazer aqui, para não ficar aquela coisa maçante. Então, tudo que a gente falou são coisas que dá para entender, dá para encaixar bem na nossa vida, certo? Certinho. Então, a gente vê vocês no próximo vídeo. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no nosso canal. Ativar o sininho, que toda quinta-feira às 7 horas da noite nós temos vídeo novo. Seja vídeo de bate-papo, vídeo de rotina, vídeo de viagem que a gente fez já colocamos, vídeo de atividade também, que são vídeos que a gente está planejando, né? Sim. A gente vai aí
inovando. E quanto mais o canal crescer, melhor para nós e melhor para vocês, que a gente traz mais ideias ainda, né? E tem o Instagram também, né? E Que a tem. gente posta bastante coisas mais curtas, né? Do nosso dia a dia. Sim. Pra gente poder estar expondo não só em um vídeo grande algumas coisas, né? É o @ser.emfamilia. A gente espera você lá.